nós vamos aprender agora um novo gênero, que é parecido com a fábula, mas ele tem diferenças, que é a parábola. A parábola é um texto narrativo, ela tem uma história curta, ok? E ela também, assim como a fábula, ela ensina uma lição de moral, mas também ela pode ensinar uma lição religiosa, ela pode ter esse caráter religioso, certo? Na fábula, quem são os personagens? Narrador e animais. São os animais. E na parábola, os personagens são seres humanos, certo? E aí a linguagem, ela é simbólica. Ou seja, tem metáfora, ela não fala uma linguagem literal, ela usa símbolos para se expressar, ok? E as fábulas, meu bem, elas têm uma história curta, como eu já falei, e vocês sabem onde a gente encontra a maioria das fábulas? Das parábolas, melhor dizendo? Isso, Marlene, na Bíblia. A Bíblia tem muitas parábolas que foram contadas por Jesus. Por exemplo, vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Sim. Do filho pródigo? O filho pródigo é uma parábola que Jesus quis ensinar para nos mostrar que Deus, ele perdoa os nossos pecados. Então é um filho que ele pede a herança dele, ele sai ali da casa do pai dele, pede a herança, e ele vai para um lugar e ele acaba fazendo muitas coisas erradas. E aí, com o tempo, o dinheiro dele acaba, e ele se vê numa situação que ele está passando fome, que ele até tem desejo de comer a comida de porco, de tanta fome que ele está passando. E daí ele volta para casa. E o pai dele recebe ele de braços abertos. O pai perdoou, certo? Então isso mostra que às vezes, qual é a lição dessa parábola? Que às vezes a gente comete erros na vida, mas não significa que somos um caso perdido. Deus, ele nos perdoa. E as pessoas também podem nos perdoar, certo? A parábola do bom samaritano, que é um judeu que ele foi assaltado e ele ficou quase morto na estrada. Aí passou o homem, aí depois uma mulher nenhuma ajudou ele, aí depois passou um homem que não tinha nada para ajudar ele e ajudou. Isso, aí passaram duas pessoas e não prestaram ajuda, certo? E daí passou um samaritano. E o interessante é que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Aí o que acontece? Mesmo assim, o samaritano prestou ajuda, certo?